Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Uni. Hoje realmente está iniciando o podcast e a gente trouxe um convidado muito especial, o Dr. Zailton Júnior. Ele que é médico, especialista, cirurgião do trato digestivo, professor, o currículo é grande. Seja muito bem-vindo, Dr. Zailton. Hoje a gente vai conversar sobre obesidade e doenças relacionadas, né, à obesidade. Sim. E aí, antes de começar, vamos contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho sobre esse currículo gigantesco. Na verdade, tudo começou há muito tempo atrás, né? Na época ainda da minha infância, em que a influência da medicina sempre existiu de maneira muito forte, através dos meus pais, do meu avô paterno, meu avô materno também. E por conta disso, a medicina sempre me pareceu ser um caminho muito natural. E durante o meu curso médico, eu tive muita afinidade pelas especialidades cirúrgicas, pela anatomia e pela fisiologia humana. Isso foi me apaixonando muito cedo, de maneira arrebatadora, digamos assim. E com mais ou menos um ano de curso, eu já não me imaginava fazendo outra coisa, a não ser cirurgia. E dentro do universo da cirurgia, eu me identifiquei muito com dois extremos. A obesidade mórbida, né, porque são pacientes que sofrem bastante, têm bastante limitação e Sim. que a cirurgia pode causar um impacto muito positivo na mudança de vida desses doentes, com uma qualidade de vida muito grande, como a gente ainda vai conversar. Uhum. E o outro extremo, que são os pacientes oncológicos. Os pacientes que têm câncer, principalmente o câncer da área do trato digestivo, que são cânceres bastante agressivos, mas que também o tratamento cirúrgico promove um impacto muito grande na qualidade e na sobrevida desses doentes. Então, eu me identifiquei rapidamente com esses dois grupos e daí tentei seguir até hoje nesse caminho. Perfeito, doutor. A gente vai começar justamente com esse tema, né? Que ele é bastante falado, é bastante polêmico. Sim. Falar sobre obesidade, né? E também em relação às doenças que essa doença traz. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua visão, né, em relação à obesidade, as doenças que vêm em decorrer disso. Na verdade, a obesidade é uma pandemia. A gente passou por uma pandemia real, né? Uma pandemia que terminou diminuindo muito a população mundial, mas existe aquela pandemia silenciosa, aquela pandemia que acontece na nossa frente e que existe uma certa dificuldade em se perceber Sim. isso, né? A obesidade é sim uma pandemia, é uma doença associada a uma grande quantidade de pessoas e acomete pessoas de várias classes sociais. Ela não depende de sexo, ela não depende de idade. E o mais importante, o mais preocupante, melhor dizendo, é o impacto que essa doença promove no dia a dia do paciente. Então, a gente percebe que há uma limitação física, há uma limitação social, há uma limitação emocional. Então, é muito comum a gente ver pacientes que carregam uma doença muito maior do que o leigo possa imaginar, né? Às vezes a gente acha que é só o problema de ser obeso e que o obeso é obeso porque ele quer. Sim. Na verdade, não tem nada a ver, né? Ele é obeso, muitas vezes, ser obeso é a ponta do iceberg. Na verdade, às vezes você tem muitos problemas maiores que a obesidade com certeza colabora, né? Então a gente precisa ter esse olhar, um olhar um pouco mais atento, global, né? e mais atento para esse tipo de doente. Doutor, em relação a essa questão da obesidade e fatores genéticos, né? Que muitas pessoas elas falam também a respeito disso. Tem pessoas que elas vão ficando obesas mesmo sem ter pessoas na família, Sim. que às vezes é por questão psicológica, Sim, né? De compulsão. Sim. E outras pessoas porque tem tendência realmente. Como é que isso funciona na prática? Na verdade, assim, a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Ponto. Certo, né? Perfeito. Então, assim, é de se entender que você pode ter numa mesma família pessoas que estão submetidas à mesma carga genética e terem comportamentos completamente diferentes. Né? E, consequentemente, terem evoluções diferentes. A gente percebe que a carga genética colabora sim, sem dúvida. Pacientes que têm familiares obesos têm uma chance maior de se tornarem obesos pela carga genética, mas também pelos hábitos e costumes comuns. Né? É muito comum a gente ter dentro de uma mesma família hábitos sociais que fazem com que quando esses hábitos são errôneos, fazem com que essa tendência genética seja potencializada. Né? Entendi. Em relação às doenças,
Quais são os tipos de doenças que vêm através do sobrepeso? Muitas pessoas falam também que assim, tô acima do peso, tô obesa, mas tô saudável. Essa frase, ela acaba sendo um pouquinho polêmica, mas a gente precisa falar sobre isso. Qual é a sua visão a respeito dessa frase e das doenças? Na verdade, assim, essa frase ela é muito boa, porque assim, não vou dizer que é impossível isso. Certo. Mas é muito pouco provável, né? Que esteja... Uma coisa é sobrepeso, outra coisa é o obeso mórbido, aquele obeso que tem um IMC um índice de massa corporal acima de 35, 40, que é a relação entre peso e altura. Certo. Né? Então, quando você tem essa relação muito alta, muito dificilmente essas doenças associadas a essa obesidade não causarão um impacto na vida dele a ponto de ele torná-lo doente, né? Agora, o que a gente percebe é que existe uma certa complacência em relação a isso, uma certa compreensão muito grande em relação a isso. Fulano tem 40 anos de idade, ele é só hipertenso, porque ele é só um pouquinho acima do peso. Não, ele não era para ser hipertenso. Entendi. Se ele tivesse um peso controlado, se ele fizesse atividade física, se ele fosse uma pessoa mais regrada, muito possivelmente ele não seria hipertenso. Então existe essa permissividade maior que faz com que algumas doenças que realmente têm associação com a obesidade não sejam tão valorizadas. Por exemplo, pressão alta é uma delas. O diabetes, né? O diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que é o associado à obesidade, né? Apneia do sono, dores articulares, alteração no sono, alterações humorais, tipo assim, da parte de humor, né? Pessoas depressivas ou pessoas muito ansiosas. Isso tem a ver também com obesidade. Tanto são causa de obesidade, como a obesidade potencializa isso. Então é um ciclo vicioso, realmente. Entendi. Uma das coisas também é sobre o câncer, né? Sim. Você trabalha com isso e a gente sabe também que a pessoa estar obesa está mais sujeita a ter essa doença. Sim. Qual é a relação entre os dois, realmente? Na verdade, o que é que a gente percebe? Falando um pouquinho da minha área, que é aparelho digestivo, a gente percebe que todo paciente obeso, ele é um paciente mais inflamado. Certo. Ele é um doente que tem mais reações inflamatórias no corpo que normalmente não são tão exacerbadas no indivíduo não obeso. E essas inflamações causam lesões celulares, e essas lesões celulares podem sim, com o passar do tempo, se desenvolver para um tecido anormal, um tecido maligno. Então, por isso que a gente sempre diz que um câncer ele não surge do nada. Uhum. Ele surge de uma lesão inicial. E essa lesão inicial pode sim ter a ver com hábitos e costumes. Por exemplo, indivíduos obesos eles têm uma chance maior de desenvolver carcinoma coloretal, que é o câncer de reto, só pelo simples fato de ser obeso. Aí você pensa, será que só a obesidade causa isso? Não, é porque o hábito alimentar dele faz com que ele seja obeso, e esse hábito alimentar também vai prejudicar o funcionamento intestinal, causando mais constipação e, consequentemente, causando uma maior chance de desenvolver lesões. Então, a coisa está muito linkada, ela está tudo muito interligado. Muito interligado, né? Exatamente. Entendi. O que você poderia falar para as pessoas? A gente começar a falar sobre prevenção, né? Sim. A gente sabe que tem que fazer check-up, mas poucas pessoas fazem isso. Então, como a gente está no início do ano, Sim. Antes de a gente entrar e falar um pouquinho sobre bariátrica, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é que você aconselha as pessoas a ter esse costume de se cuidar mais, né? De ir ao médico, de fazer consultas e prevenir. Acho que quanto antes a gente encontrar o problema, né? Eu acho que isso aí, na verdade, é um desenvolvimento de um pensamento, né? A gente tem que entender que a prevenção ela tem que fazer parte da nossa vida como todas as outras coisas do cotidiano. Então, ir para um médico regularmente não é ir simplesmente para solicitar exame ou para ver as taxas, como eles dizem, como estão. Isso aí não é muito importante. Mas o importante, sim, é você compreender o que você está querendo prevenir. Vamos supor, você está querendo prevenir uma lesão cardiovascular, um infarto no futuro, uma arritmia cardíaca. Então, você tem que ser uma pessoa que tem que ter mais cuidado com a alimentação, tem que ter uma visita periódica ao cardiologista, tem que ter uma visita periódica a um geriatra se você for idoso, né? Então, em relação ao câncer, tem alguns fatores de risco que são, consequentemente, mais potenciais para desenvolver essa lesão, tipo tabagismo, etilismo. Então, a mudança de hábitos. Então, na verdade, não são grandes modificações pontuais, e sim melhoria da qualidade de vida como um todo. Quando você investe na sua qualidade de vida, investe no seu sono, investe no cuidado físico, investe na sua saúde mental e emocional, você com certeza vai ter benefícios, e
esse check-up vai fazer parte da tua rotina. Vai ser uma coisa tão boa que vai terminar te viciando positivamente. A gente fala sobre a alimentação e muitas pessoas têm essa relação com a comida de uma forma viciante, Sim, né? Que sim, se fala. sim. Então, acaba sendo mais difícil esse contato até você. Então, surge, né, alguns remédios que ajudam, né? Então, não sou médica, então também não vou pontuar a respeito disso. Porém, o mais famoso atualmente é o Ozempic. Sim. O que você acha em relação a esse remédio? Na verdade, assim, a obesidade, ela tem causas multifatoriais e ela também tem tratamento multimodal, ou seja, vários tipos de tratamento para vários tipos de obeso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente não pode dizer que as medicações não servem, porque isso seria errado, né? Na verdade, existem sim excelentes medicações para o tratamento de obesidade, mas essas medicações não são elegíveis para todo tipo de paciente. Esse é o problema, né? Então, na verdade, o tratamento cirúrgico da obesidade, que a gente vai falar já já, ele se resguarda para um tipo de paciente, para aquele paciente que já fez tratamentos clínicos, aquele paciente que compreende o seu papel no tratamento, aquele paciente que já tentou outras medidas não cirúrgicas, medidas medicamentosas, dieta, atividade física, e que mesmo assim não teve efeito, ou que teve um resultado, mas que esse resultado não foi persistente. Então, o Ozempic, respondendo sua pergunta, ela é uma medicação extremamente eficaz para determinados grupos de paciente, né? Ela foi criada, na verdade, para o tratamento de diabéticos, e o benefício da perda de peso na utilização da medicação fez com que alguns grupos se beneficiassem do Ozempic. Mas hoje a gente está enfrentando agora o efeito rebote disso. Sim. Que é o uso indiscriminado da medicação, né? Muitas vezes sem indicação e sem supervisão médica, que é o mais grave, né? É uma medicação e, como toda medicação, ela tem seus efeitos colaterais e esses efeitos ainda não são muito bem conhecidos. Alguns efeitos na literatura são mais discutíveis, mas fica muito difícil a gente ter um acompanhamento de uma medicação usada a longo prazo em massa sem acompanhamento médico. Esse é o grande temor. Mas que a medicação é boa, ela é sim, sem dúvida nenhuma, uma excelente medicação. Perfeito. Então, vamos começar a falar sobre bariátrica. Vamos sim. Né? A bariátrica, ela, quando surge na cabeça de uma pessoa obesa, acredito eu que gera muitas dúvidas. Sim. Então, vamos começar falando quais são os principais mitos sobre essa cirurgia. Sim. E como é que funciona o seu trabalho, qual é a sua visão a respeito disso? Eu penso assim, a cirurgia bariátrica, ela começa a partir deste ponto que você falou, né? A partir do ponto que o paciente, ele começa a perceber que ele sozinho não vai conseguir o resultado desejado, né? Ele também precisa compreender que esta cirurgia, a cirurgia bariátrica, ela foi criada para o tratamento de obesos mórbidos. O que é o obeso mórbido? É aquele indivíduo que tem um grau de obesidade tão grande que essa obesidade impacta no seu dia a dia normal. O que, por exemplo, doutor Zailton? Brincar com os filhos, amarrar um cadastro de sapato, colocar uma roupa um pouco mais justa, dormir confortavelmente. Então são coisas assim que parecem banais, mas que para o obeso mórbido não são, né? Sim. Isso estigmatiza muito ele. E ele começa a cair num ciclo vicioso negativo. Ele faz tentativas frustradas de dieta e sempre ganha mais peso. Ele tenta fazer acompanhamento e às vezes sente vergonha do acompanhamento, né? O pessoal faz só fazer academia, o cara sente vergonha de ir para academia, ele sente vergonha de usar uma determinada roupa. Então você começa a ver que só aquelas medidas mais lentas, mas que são eficazes, talvez para aquele indivíduo não seja o ideal. Aí começou a cirurgia bariátrica, né? Então ele precisa ter essa compreensão. Se o paciente não tem essa compreensão, você com certeza vai ter problemas no futuro. Então ele teve essa compreensão, ele começa a ter a indicação de cirurgia bariátrica. Aí como é que eu trabalho e como é que, na verdade, que todo cirurgião bariátrico trabalha, né? A gente precisa ser bem claro e bem honesto em dizer que existem equipes muito boas e muito preparadas aqui na cidade que fazem o tratamento baseado nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Perfeito. Então, como que é feito isso? Toda equipe que se preze tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Não existe o paciente de Dr. Zailton. Não, existe o paciente de uma equipe. Perfeito. Né? E que eu sou parte dessa engrenagem e que a parte mais forte dessa engrenagem não é ninguém da equipe multidisciplinar, é o próprio paciente.
Então, ele tem que se sentir incorporado nesse time, né? Então, esse time é formado geralmente por o quê? Por um endocrinologista, por um psicólogo, por um nutricionista, por um cardiologista e, às vezes, por um educador físico. E o cirurgião, né? Então, se faz esse preparo antes de se indicar a cirurgia. Esse preparo é baseado em quê? Uma conversa com a psicóloga, com algumas sessões para entender por que é que esse indivíduo se tornou obeso. Porque, geralmente, a obesidade mórbida ela vem com algum porquê. Existe um porquê, né? Ele ficou assim porque teve algum trauma na infância, ele ficou assim porque teve algum trauma psicológico, ou a comida é o escape dele para alguma coisa, ou ele se permite comer porque ele acha que ele faz isso, faz aquilo, trabalha muito, então ele se permite comer quando ele chega em casa, Sim. É um direito que ele tem. Então, às vezes, essa má compreensão dessa gestão faz com que ele se torne obeso da noite para o dia. Mas, na verdade, não é da noite para o dia, é da noite do dia para ele. Para ele. Né? Mas isso é uma coisa que vem aos pouquinhos causando problema. Então, o psicólogo precisa entender isso. Porque a partir do momento que a gente vem e tira essa válvula de escape dele, ele pode ter outros problemas, né? Então, não é muito incomum a gente ter pacientes que assumem outros vícios, como alcoolismo, né? Alguns até usam drogas. Por quê? Porque eles ficam com um preparo pré-operatório mal feito. Mal feito. Doutor, normalmente, quanto tempo de sessão, mais ou menos, tem isso ou não? São 5 sessões no mínimo. No mínimo, sim. No mínimo. Primeira sessão é a sessão mais de acolhimento, e a partir do momento que o paciente vai se tornando mais, né, acostumado com as sessões, ele vai se abrindo e a gente vai explicando todas as situações que ele vai enfrentar. Porque há uma necessidade de a gente ajustar a expectativa do doente ao que ele vai enfrentar, né? Isso é verdade. Porque não é uma varinha de condão que a gente faz uma mágica e o paciente acorda magro, não é isso, né? É uma coisa que ele vai ter um compromisso muito grande e esse compromisso depende dessa compreensão. Então, o papel do psicólogo é fundamental. O nutricionista, ele não é só um fazedor de dieta, não é isso. Ele tem que dar opções. Ele, para a gente, é fundamental porque ele promove um emagrecimento, geralmente, do paciente no pré-operatório, o que facilita muito o nosso serviço. Então, existe também o papel do nutricionista antes. Né? E também a orientação dele nas dificuldades que o doente vai ter no pós-operatório, em relação ao tipo de dieta, a forma da dieta. Existe um temor muito grande, porque no começo a gente fica só com a dieta líquida, depois que vai ficar com a dieta pastosa. Então o paciente fica com muito medo, se vai ficar com muita fome, ou quando a dieta mudar, se ele vai ter algum tipo de complicação. Então isso a nutricionista consegue fazer esse acolhimento bem feito. A parte do cardiologista e do educador físico é mais para o pré-operatório, no caso do cardiologista, Sim. e no pós-operatório do educador físico. E o endocrinologista, ele entra como aquele médico que vai promover um estudo mais completo do doente, vendo se ele tem alguma indicação de alguma medicação antes de operar, porque às vezes a obesidade pode ser, os sintomas, melhor dizendo, relacionados à obesidade e as doenças associadas podem ser melhor controladas no pré-operatório pela ação de um bom clínico, fazendo com que essa situação, dessas alterações que o paciente possa ter no pós-operatório diminua. Aí só aí é que o cirurgião deve entrar. Entra. Doutor, em média, quanto tempo dura essa preparação? Isso aí depende muito do envolvimento do paciente, né? E por isso que a gente geralmente trabalha em equipe, porque essa equipe ela é muito azeitada, digamos assim. Existe uma interlocução muito grande entre todos os membros, né? Se você consegue ter uma equipe bem envolvida, em torno aí de 1 semana, 10 dias, você está com tudo isso aí feito. Se o paciente também tiver disponibilidade, lógico, para fazer essas sessões de maneira mais repetida. Né? Isso vai depender muito de cada caso. Porque, vamos supor, 5 sessões na psicologia são o mínimo que a gente recomenda, mas tem paciente que precisa de mais. Tem paciente que precisa de outros ajustes. Né? Por exemplo, vai no endócrino, ele está com a glicemia alterada, então a gente precisa primeiro corrigir isso aqui para depois poder operar. Então depende um pouco, mas em geral, em torno de 10 dias, 15 dias, isso aí está resolvido. Entendi. E a gente falando agora sobre os problemas vou falar nem problema, vou reformular a minha frase. O que eles irão enfrentar após a cirurgia bariátrica. E um dos pontos também, eu já vou emendar, porque vai que, né, já dá para falar sobre isso, seria sobre as vitaminas, que muita gente fala sobre isso, né? Sim. Então, a gente meio que vai falar sobre o que ele vai enfrentar e sobre as vitaminas agora. Perfeito. Bem, assim, em relação aos mitos, né? Até puxando ainda a história dos mitos que você falou. Os pacientes chegam pra gente
com muita dúvida, porque eles não... É um universo totalmente diferente. Sim. Né? Se você imaginar, você vai ali se entregar para uma equipe, você vai dormir e quando acordar, você espera que tudo esteja resolvido, né? Na verdade, a gente tenta mostrar para o paciente o que ele vai viver um pouquinho no transoperatório, né? Que é importante isso. A gente diz que ele vai chegar no bloco cirúrgico, ele vai ser acolhido pela enfermeira, vai ser acolhido pelo anestesista, que ele já conhece previamente, isso aí vai dando uma segurança maior. E a partir do momento que ele se recupera da cirurgia imediatamente, ele fica numa sala de recuperação, ainda sobre os cuidados da nossa equipe, e vai para o quarto. Nesse momento que ele vai para o quarto, é onde ele começa a cair em si que a cirurgia começou, né? Então, é muito comum ele sentir no começo certa insegurança ou um pouco de desconforto ainda da cirurgia, mas isso são coisas extremamente bem manuseadas e manejadas tanto no pré como no pós-operatório, né? Eles começam a dieta, que isso é sempre uma coisa bem interessante. A dieta ela vem com copinhos pequenininhos, né, copinhos de café, e a gente insiste muito nessa dieta. Eles começam, mas eu não vou aguentar tomar essa quantidade de copinhos, mas tem que tomar. E aos pouquinhos eles vão aceitando, e já no primeiro dia você já vê uma grande diferença, né? No primeiro dia o paciente já começa a sair da cama, já anda normalmente, já começa a aceitar a dieta normalmente. E aí quando ele recebe alta com essa dieta líquida, que dura geralmente em torno de uma semana, 15 dias, a transição dessa dieta para uma dieta pastosa, e aí sim começam as vitaminas. Então, existem basicamente duas técnicas, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, de cirurgia bariátricas mais realizadas no mundo. As duas técnicas, elas causam uma certa carência vitamínica, né? Principalmente as técnicas que envolvem desvio do intestino, que é o bypass. Já as técnicas que envolvem só o estômago, elas causam menos deficiência vitamínica, mas geralmente o paciente precisa, por um tempo, desta suplementação. Por quê? Porque ele vinha com uma dieta plena e ele passou por um período de recesso dessa dieta, né? Sim. Até essa dieta se incorporar novamente à realidade do doente, pode causar sim uma deficiência nutricional. Então, é prudente sim passar vitaminas para todos os pacientes no início, né? Isso é uma coisa que muitos ficam achando que depende de técnica, mas na verdade não é. Depende muito do paciente. Mas é prudente sim fazer. Perfeito. Já entrando no gancho de a gente falar sobre as técnicas, né? Explica um pouquinho pra gente a diferença das duas e quando que é indicado cada uma delas. Certo. A primeira técnica que eu vou falar é o bypass, que é uma técnica mista, que a gente chama. Por que mista? Porque é uma cirurgia que não é feita em um órgão só. Ela é feita em 2 órgãos. A gente mexe no estômago e mexe no intestino, tá? Então, através de cirurgias de suturas mecânicas com grampeadores, a gente consegue reduzir o tamanho do estômago para um tamanho em torno de 30 a 50 ml, para você ter ideia, né? E se faz uma emenda do intestino com o estômago, fazendo com que haja reconstrução normal do trânsito intestinal. Essa reconstrução faz com que o indivíduo perca peso rapidamente, né? Perca uma quantidade de peso em torno aí de 40% a 50% do excesso de peso. Então ele consegue perder tranquilamente isso. E o grande benefício do bypass é naqueles pacientes que, além da obesidade, possuem a doença chamada doença metabólica, ou seja, eles possuem uma glicemia de difícil controle, uma hipertensão de difícil controle. Geralmente esses pacientes são mais beneficiados com o bypass, porque a perda de peso inicial ela é um pouquinho mais rápida. Em 2 anos elas se assemelham, as duas técnicas, e em 5 anos existe uma leve tendência para o bypass, para um melhor resultado. Mas nada que justifique a utilização do bypass para todos os pacientes. Perfeito. Isso é a primeira. A segunda, que é o sleeve, que é uma técnica mais nova, ela é uma cirurgia, digamos assim, menos agressiva, porque ela mexe menos na fisiologia do corpo. Ela mexe só no estômago, ela reduz o estômago. Então, nessa outra que eu disse a você, da questão do intestino, se eu precisar de absorção de algumas medicações, eu vou ter uma absorção, de certa forma, prejudicada, porque houve uma mudança na conformação, no percurso do intestino. Essa outra não. Você só mexe no estômago, né? Então, por exemplo, aqueles pacientes que usam medicações rotineiramente, cronicamente, certo? Por exemplo, um paciente com lúpus, um paciente com alguma doença reumatológica, paciente que precisa usar uma medicação determinada para o resto da vida, geralmente a gente tem uma tendência maior a escolher o sleeve, né? Porque ela não mexe na anatomia do intestino.
Outra coisa interessante do sleeve também, ela promove uma redução de peso, como eu falei, em 2 anos, bem parecida com a do bypass, sem um grande impacto na fisiologia. Então, você consegue fazer com que o indivíduo perca peso sem uma mudança tão grande dos seus hábitos. Isso pode ser uma coisa muito boa naquele doente que está bem preparado. Perfeito. No paciente que não está bem preparado, pode ser até um critério de não escolher essa técnica, né? Então, as duas têm resultados muito parecidos. A longo prazo, como eu falei, existe uma leve tendência do IPS, mas geralmente a gente indica uma ou outra baseado nessa análise pré-operatória do paciente. Se o paciente tem refluxo também, não é bom usar o sleeve, a gente deve usar o bypass. Então, são várias situações que o pré-operatório vai identificar, né, os exames pré-operatórios e a análise também da equipe multidisciplinar, para que o paciente possa escolher uma técnica ou outra. Perfeito. Vamos começar agora a falar sobre o nosso entorno, digamos assim, Sim, né? sim. A família, né? A importância da família, dos amigos, da parte social mesmo das pessoas que vão fazer essa cirurgia, né? Como é que a gente poderia aconselhá-las, né? A como se comportar. Isso é muito importante, porque existe o acolhimento antes de operar e o acolhimento após a cirurgia. A gente percebe que essa pessoa chega para a gente com grandes impactos, grandes traumas, grandes limitações, e às vezes essas limitações, esses traumas estão dentro de casa, né? São das próprias pessoas que estão próximas ali. Hoje o que a gente chama de bullying, mas que na verdade sempre existiu no mundo, né? Essa história de a gente fazer comentários que não são muito adequados, de tentar estigmatizar a pessoa ou taxar a pessoa de determinadas coisas, achar que fulano não consegue aquilo porque é obeso, cicrano não consegue aquilo porque é obeso. Então, isso aí causa realmente um impacto muito grande no paciente. E faz com que ele acredite também nisso, né? né? Faz com que ele acredite. Então, alguns obesos, não são todos, mas muitos chegam pra gente com essa parte psicológica muito abalada, que a gente precisa dar uma injeção de ânimo muito grande para esses pacientes. E às vezes a gente trabalha muito com isso, com reunião de pacientes, de pré e de pós-operatório. A troca de informações e a troca de experiência, de ideias, mostra muito isso. Eles mostram uma vida que era antes e como aquela vida mudou depois da bariátrica, né? Isso até dá uma maior, digamos assim, maior coragem para que elas enfrentem tudo que elas precisam enfrentar, né? Mas falando um pouquinho dessa questão social, a gente geralmente tenta fazer um acolhimento daquelas pessoas que vão realmente cuidar dessa pessoa. A mãe, o pai, o esposo, o namorado, enfim, as pessoas que são mais próximos, para que eles também estejam envolvidos no processo, porque são coisas que às vezes escutar da boca de outra pessoa termina surtindo efeito, né? Sim. Aquela palavra de conforto, aquela palavra de incentivo quando o médico não está junto, esse pessoal também pode nos ajudar bastante nesse papel. Perfeito. Em relação, doutor, ao ânimo do paciente ir treinar e buscar essa qualidade de vida. Sim. Normalmente, na sua experiência, né, nas cirurgias que você já fez, nos pacientes que você já atendeu, como que é a relação deles com a atividade física? Você nem academia, mas a atividade física no geral. Eles têm dificuldade? É realmente preciso fazer? Como é que você Sem dúvida, assim, o paciente que faz atividade física, ele tem um resultado e o que não faz tem outro resultado muito pior. Isso aí é fato, né? Dizer que você vai emagrecer sem atividade física, depois de uma cirurgia, você até pode emagrecer. Mas com certeza o seu emagrecimento não vai ser tão saudável como aquele que faz exercício físico. Isso é fato. A cirurgia, ela não consegue ser seletiva a ponto de só perder gordura. Seria muito bom. Sim. Que a gente não perdesse massa magra, não perdesse musculatura, só perdesse gordura. Isso não acontece. Então, a atividade física e a alimentação correta fazem justamente com que esse efeito da perda de massa magra seja diminuído, né? Então, faz com que a musculatura seja recuperada e o paciente continua perdendo gordura. Então, o que a gente vê, na verdade, assim, até uma lua de mel que a gente percebe, sabe? Eles começam a fazer coisas que eles não conseguiam fazer. Sim. Né? E isso dá uma alegria, assim, tanto pra gente como pra eles, que é uma alegria muito grande. Acho que a autoestima, né? Isso, tudo. Eleva, porque influencia. Você imagina que é uma coisa que você quer fazer a vida inteira e que você, de uma hora para outra, começa a fazer, né? Sim. Então, muitos não vão para academia, não é porque não gostam de academia, é porque se sentem mal na academia. Porque a gente há de convir que existem ambientes que não são ambientes feitos não são ambientes inclusivos, né? São ambientes que a gente termina limitando muito a presença do obeso nessa situação.
Então, ele começa a botar uma roupa mais legal, ele começa a fazer atividade física, ele começa a ir comprar um sapato, o sapato vai ficar mais confortável, Perfeito. a roupa vai ficar mais legal. Então, tudo isso vai fazendo uma retroalimentação positiva, né? Então, eu tenho pacientes que já, hoje em dia correm maratona, que são esportistas de verdade, que foram obesos antigamente, né? Então, são histórias muito bonitas que a gente consegue ver. Falando sobre histórias, tem alguma história que você gostaria de compartilhar? Tanto de bariátrica, como também já falando de saúde, né? Voltada a câncer, que você conseguiu ver essa diferença. Uma diferença, assim, como um todo mesmo. Uma pessoa que seguiu tudo, arrisca um exemplo. Sim. Na verdade, eu acho que eu seria injusto se eu falasse de uma história só. São várias. mas, assim, o que a gente percebe é que, por mais que essas histórias se repitam, para nós que estamos envolvidos com isso, é sempre como se fosse a primeira história, sabe? Porque a gente percebe claramente, é muito salutar nós percebermos o impacto positivo de vida que essa cirurgia dá para esses pacientes, falando de cirurgia bariátrica, né? Assim, pode parecer uma coisa banal, mas às vezes, essa semana mesmo, atendi um paciente que entrou no consultório do SUS, abriu a porta e fez: doutor, agora eu consigo ir bem rapidinho aí para onde o senhor está. Antes eu não conseguia. Caramba. Então, assim, são coisas que você nem para pensar nisso, o quanto realmente. isso é limitador, né? Mas aquela pessoa que está conseguindo fazer, ela não esquece. Subir uma escada, amarrar um cadastro de sapato. Teve um que chegou para mim e fez: doutor Raio, eu tenho 3 filhos. O meu filho mais novo tem 4 anos de idade e eu agora estou conseguindo brincar com o meu filho do meio e do mais novo. Eu nunca consegui jogar bola com eles, eu nunca consegui fazer nada porque eu simplesmente não conseguia. Eu ficava sentado e eles ficavam brincando ao meu redor. Então, assim, são histórias que a gente pensa que isso é uma boba, mas quando a gente escuta, realmente o impacto é muito positivo. Perfeito, doutor. Tem algo a mais que você gostaria de passar para as pessoas e falar sobre essa questão do cuidado realmente, né, que elas precisam ter para poder evitar? Porque a gente fala sobre a pessoa que já está obesa, Sim. né? E para as pessoas que conseguem estar evitando isso, porque a gente está vivendo num mundo hoje onde a facilidade alimentar já nos proporciona isso, né? Nos proporciona um ganho de peso muito alto. São comidas pequenas, calóricas demais. É verdade. Né? O que é que você poderia falar para essas pessoas que querem ter esse cuidado, né? Que já são, vamos dizer, um pouquinho acima do peso, mas não o suficiente para fazer uma cirurgia bariátrica? Na verdade, assim, a gente passou por uma fase, o mundo inteiro passou por uma fase que a gente sentiu isso meio que na carne mesmo, né? Que foi a época da pandemia. Se você perceber, houve uma mudança muito grande nas cidades, aqui João Pessoa é um exemplo disso, do alerta que as pessoas tiveram para a prática de exercícios físicos. Não sei se você percebeu, mas a quantidade de gente Sim. fazendo exercício físico depois da pandemia aumentou bastante. Muito. Por quê? Porque se aprendeu facilmente que os pacientes que tinham obesidade geralmente tinham uma evolução mais desfavorável no Covid. Então, eles terminaram aprendendo que a atividade física faz realmente bem para a saúde. Exatamente. E não faz bem para a saúde só para uma pandemia, só para uma doença pandêmica. Ela faz bem para a saúde de várias formas. Então, é muito comum a gente encontrar, sei lá, pessoas que fazem tempo que a gente não vê, 10, 15 anos, aí faz: rapaz, o que é que aconteceu com você? Né? Você era tão cuidado, tão... Aí um disse que é porque casou, outro disse que é por causa dos filhos, outro disse que é porque está trabalhando, mas na verdade não é. É simplesmente uma falta de priorização, né? A gente tem que aprender, às vezes a gente aprende no amor, às vezes a gente aprende na dor. Né? Que a priorização da saúde, ela tem que vir antes de tudo, né? Você vai ser com certeza um melhor funcionário no seu trabalho se você for mais saudável. Existem empresas hoje em dia que apostam nisso, né? Incentivam o colaborador que faz atividade física ou que tem um cuidado melhor, que tem suas taxas mais normais. Incentiva, inclusive, financeiramente. Por quê? Porque sabidamente se sabe que isso é um funcionário mais produtivo, né? Então, ter esse conhecimento que essa saúde não é simplesmente uma coisa que a gente deve fazer por modismo, e sim por uma incorporação mesmo de pensamento, né? A partir do momento que você sabe que você vai ser lá na frente o que você plantou hoje,
isso começa a te fazer algum sentido. E a gente percebe realmente essa mudança de comportamento mesmo. As pessoas, Sim. elas estão mais envolvidas em saber mais. Verdade. Né? Inclusive tem seriados, né, na Netflix que falam sobre longevidade. Sim. E a saúde como um todo envolve essa parte dos cuidados básicos que a gente fala, que é a hidratação, Sim. né? Se alimentar bem. Sim. Então, eu acho que é isso. É a gente se ver realmente com mais amor, com mais cuidado. E que se realmente precisar de ajuda, procurar a pessoa ideal para poder tratar. Então, eu acho que é isso, doutor. Muito obrigada, né, pela sua contribuição, né, por tanto conteúdo legal que a gente conseguiu estar produzindo através dessa conversa. Para mim foi um prazer e estamos sempre à sua disposição.